Pessoal, então vamos falar sobre a guerra contínua de Donald Trump contra o Brasil. Bom, na nossa última transmissão, vocês viram, né, que a gente falou um pouquinho sobre a ofensiva imperialista dos Estados Unidos contra o Brasil. Falamos sobre uma série de situações que estavam ocorrendo, né, naquela nossa última transmissão, né, mas parece que as coisas ganharam novos contornos e parece que a coisa está escalando um pouquinho mais do que deveria, né? Agora, pessoal, durante essa semana, nós tivemos o presidente Donald Trump aumentando a aposta, como a gente disse, ou dobrando a aposta, se vocês preferirem, né? E agora ele foi até a seção 301 para abrir uma investigação comercial contra o Brasil. E aí ele cita a 25 de março, o PIX e as falsificações. E aí eu quero ler aqui uma matéria sobre o caso, né, para que vocês possam entender mais ou menos o que está acontecendo. Olha lá. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos vai averiguar atividades relacionadas a serviços de pagamentos eletrônico, comércio digital, propriedade intelectual e mais. O governo americano vai investigar se práticas e políticas do Brasil restringem ou prejudicam o comércio dos Estados Unidos. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos vai averiguar atividades relacionadas a serviços de pagamento eletrônico, comércio digital, propriedade intelectual, iniciativas de combate à corrupção, acesso ao mercado de etanol, uso de tarifas para favorecer outros países até desmatamento legal. O representante dos Estados Unidos para o comércio, Jameson Greer, informou em comunicado que tomou a decisão por ordem do presidente Donald Trump. Esse documento cita diversos temas para falar das investigações das relações comerciais entre os países, entre eles a Rua de Comércio em São Paulo, 25 de março, e o sistema de pagamento PIX. Sobre o segundo, o governo americano afirma que, abre aspas, o Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, aproveitar seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo. Já para a região comercial paulista, os Estados Unidos a cita ao abordar as falsificações, destacando que essa contínua disseminada porque as operações de fiscalização não são seguidas por medidas ou penalidades dissuasivas e pela interrupção a longo prazo dessas práticas comerciais ilícitas. Aí abre aspas. A região da Rua 25 de Março permanece há décadas como um dos maiores mercados para produtos falsificados, apesar das operações de fiscalização direcionadas a essa área, diz o texto, fecha aspas. Além disso, o documento aborda a questão da propriedade intelectual, dizendo que a pirataria em solo brasileira, abre aspas, prejudica os trabalhadores americanos, cujos meios de subsistência estão ligados aos setores dos Estados Unidos, impulsionados pela inovação e criatividade. O presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, Edson Vismona, diz que relatórios como esse são divulgados todos os anos. Para ele, a abertura de investigação vai ter pouco efeito prático, a não ser de pressionar as autoridades brasileiras a combater o problema.
Aí abre aspas aqui para ele. Quando a gente fala em investigação, o que é? É a identificação do que ocorre nesse mercado. Não é um processo de investigação de um país dentro do outro. Tem que sempre respeitar a soberania de cada estado. As investigações, são feitas pelas autoridades brasileiras. Evidentemente que os países que têm interesse no combate ao mercado ilegal acompanham, estão sempre próximos, até oferecendo apoio. Mas a investigação, isso é um tema das nossas autoridades, em respeito à nossa própria soberania, fecha aspas. Segundo Edson Visumona, as operações na região da 25 de março já foram mais efetivas, mas desde o ano passado elas diminuíram de intensidade. A associação que representa os lojistas, a Univinco, divulgou uma nota dizendo que, embora existam casos pontuais de comércio irregular em determinadas galerias, essas ocorrências não refletem a realidade da maioria dos comerciantes que atuam de maneira legal. Na carta enviada ao presidente Lula na semana passada, em que anunciou um tarifaço de 50% sobre todos os brasileiros, Trump já tinha indicado que ia determinar a abertura desta investigação. A apuração tem como base um regulamento que autoriza o governo dos Estados Unidos a retalhar com medidas tarifárias e não tarifárias qualquer nação estrangeira que tome práticas vistas como injustificadas e que penalizam o comércio americano. China e União Europeia já foram alvo desse tipo de medida. O documento que detalha a investigação diz que o Brasil pode estar prejudicando a competitividade de empresas americanas ao retalhar redes sociais por elas não censurarem conteúdo político e restringir a capacidade das empresas de oferecer serviços. O texto não cita diretamente as decisões do Supremo Tribunal Federal para a remoção de conteúdo considerado golpista de Big Techs, mas o ponto foi levantado por Trump quando anunciou a sobretaxa de 50%. A decisão cita também tarifas preferenciais injustas, falta de práticas anticorrupção, problemas de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, desmatamento ilegal e discriminação aos americanos no comércio. A investigação se soma ao tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros, que entra em vigor em 1º de agosto, se não houver acordo. Perguntado sobre como justificaria a sobretaxa contra o Brasil, com quem os Estados Unidos têm superávit, o presidente Donald Trump reagiu de forma autoritária. O presidente americano disse que não é amigo de Jair Bolsonaro, mas voltou a criticar o processo contra o ex-presidente conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí tem aqui um trecho que o Bolsonaro responde, né? E aí eu vou deixar para lá, né? Que vocês já sabem, né? O Bolsonaro foi lá chorar, dizendo que lamenta, mas ele disse que ele poderia resolver o problema, que bastava as autoridades brasileiras liberarem Ih, deu branco. Até vou tomar uma Coca-Cola aqui. Tá, vamos voltar. Então, o Bolsonaro foi chorar para a imprensa, lá na CNN, salvo engano, e ele disse que só que ele poderia resolver o problema se as autoridades brasileiras devolvessem o passaporte dele.
e devolvido o passaporte dele, ele poderia negociar com Donald Trump. E assim, pessoal, essa história dos bolsonaros envolvendo essa ofensiva do Império contra o Brasil, ela não para só no Bolsonaro. Ela vai para o Eduardo Bolsonaro, que teve a oportunidade de conversar com a CNN agora na sexta-feira. E, pessoal, para quem achava que os Bolsonaro estavam revendo a sua posição, que pegou mal esse negócio de taxar o Brasil, que, aliás, tem pesquisa que mostra e que o Eduardo Bolsonaro mentiu. Ele usou um corte dizendo que entre as pessoas da direita pegou super bem essa taxação sobre o Brasil, porque consideram injusta a perseguição contra o pai dele e contra a liberdade de expressão, e mais um monte de besteira que ele falou lá. Rolou uma pesquisa encomendada pelo Instituto Genial Quest e mostra totalmente o contrário. Eduardo, 72% dos brasileiros são contra a taxa de 50% sobre o Brasil e também de taxar, ou melhor, abrir a investigação do nosso Pix. Então, assim, pegou super mal. Inclusive, o pessoal da Genial Quest já fez uma sondagem sobre esses temas e, pessoal, pegou super mal para os Bolsonaro. Tanto é que eles diminuíram as suas intenções eleitorais. É verdade que ainda diminuiu muito pouco, mas conforme eles vão escalando o conflito com o governo, eu acredito que nós vamos ter uma situação em que eles podem perder ainda mais popularidade. E quem é que se deu bem com isso? Quem é que conseguiu ganhar popularidade e já vem mostrando nas pesquisas que ganha de todo mundo no primeiro turno? O Lula. Então, assim, os bolsonaros estão fazendo o serviço incrível de fortalecer o adversário. Eles acham que estão fazendo um grande trabalho à nação, que é o que o Eduardo tem defendido. E assim, pessoal, para quem viu a entrevista do Eduardo na CNN, eu vi, pessoal, ele está dobrando a aposta. Ele disse que enquanto a situação não se resolver, e ele é muito claro que se não tiver Bolsonaro em 2026 na urna, não vai ter eleição. Olha o absurdo, pessoal, que a gente está chegando. Não vai ter eleição. As eleições não vão proceder de forma correta. E ele diz que o Brasil tem que se adequar àquilo que o Trump está exigindo. O Brasil vai ter outras sanções muito mais severas. E assim, pessoal, ficou cristalino, tá? Quem ficou querendo inventar história por aí de que o Eduardo Bolsonaro não articulou, que ele não teve um diálogo com Donald Trump ou com o estamento, seja lá quem for. Pessoal, nessa entrevista ficou muito clara que o Eduardo Bolsonaro buscou, sim, conspirar contra o próprio país para defender o próprio pai. Ficou muito claro isso. E muita gente aqui, nós que somos partidários de Tiradentes, eles lá são partidários de Silvério dos Reis, nós queremos punição ao Eduardo Bolsonaro, que está licenciado, deveria ter voltado ontem, não sei se voltou, mas se não voltou, vai responder
na Câmara. E tem que ser responsabilizado por conspirar contra o país quando retornar. Porque foi crime de lesa pátria o que ele fez. De usar de um governo estrangeiro para aplicar sanções econômicas no próprio país. É crime de lesa pátria. Então, assim, pessoal, então vimos esses movimentos, né? Chamou a atenção essa questão do Pix, né? Até teve muita gente conversando sobre algumas situações, né? E que eu concordo, tá? E que eu fui procurar em alguns lugares um pouquinho mais alternativos e eu tô começando a me convencer disso. O Trump, ele quer taxar o Pix porque as pessoas, até o comércio pequeno, né, pessoal, hoje está usando o Pix. É um negócio prático, criado por nós, não funciona em outros lugares, né? Então, assim, pessoal. Peraí, pessoal. Então, assim, pessoal, eu tenho para mim que essas sanções elas estão sendo impostas ao Brasil, na verdade é uma investigação, né? Vai abrir uma investigação, não tem as sanções ainda concretamente, né? Mas assim, pessoal, eu acredito que ele quer fazer isso porque os cartões de crédito começaram a perder. E não só eles, mas os principais meios de pagamento que muitas vezes são utilizados de plataformas estrangeiras, bandeiras dos Estados Unidos, começaram a perder no Brasil. Porque assim, pessoal, entre tu dar uma contribuição à operadora do cartão, ou tu receber um Pix, pessoal, isso é a coisa mais básica. É a coisa mais básica. Tu vai num cabeleireiro, tu vai num comércio, no turismo, por exemplo, sei lá, tu quer comprar uma água de coco no meio de uma piscina natural, sei lá, em Alagoas. Pessoal, sinceramente, tu acha que aquela pessoa que tem um barquinho, que tá fazendo aquele produto artesanal gostoso, tu acha que ele quer pagar uma taxa para uma bandeira americana, Visa, Mastercard? Claro que não, pessoal. Ele vai preferir não ter que contribuir. Ele vai preferir o Pix. Só vai lá, deposita e o dinheiro fica com ele. Aqui mesmo no YouTube, vocês acham que o pessoal vai preferir dar 30% da sua receita, ao invés de ter o Pix, que a receita é tua? É só pensar, pessoal. É lógico, pessoal, que a galera vai preferir o Pix, porque o dinheiro fica contigo. É a mesma coisa no comércio. O dinheiro vai ficar contigo. Tu não tem que dar uma porcentagem para a operadora. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, agora mesmo, quando eu fui fazer. Agora não, né? Em 2022, por exemplo, quando fui fazer uma hospedagem, eu fiz a reserva com cartão de crédito e o cara disse assim: não, ó, cara, faz desse jeito aqui, porque assim, eu já cobro barato. E aí, assim, se eu fazer no meio tradicional, eu vou ter que dar uma porcentagem do valor que tu contratou naquela plataforma lá para a plataforma. Então tu diz que tu não compareceu, né? Tu fecha o dinheiro aqui comigo, sai tudo limpinho aqui para mim e eu não tenho que passar para a plataforma. Pessoal, quem é despauperizado, tá aí, né, na luta todos os dias, né, tem um capital de giro muito fraco, vai fazer isso, pessoal. E o nosso Pix, que é uma grande conquista do Brasil, ele foi lá e, pô, as pessoas abandonaram, praticamente abandonaram
não abandonaram totalmente, né, mas sempre quando podem, é o Pix, galera. É o Pix. Então, os caras sentiram, né, pessoal? Sentiram. Então, tem tudo a ver com essa questão de que o Brasil, com o Pix, ele parou de utilizar um pouco o cartão de crédito, que são operadoras americanas. E aí eles começaram a não ganhar tanto dinheiro com o Brasil, né? E tem outras questões, né, pessoal? Envolvendo a Meta, né? Que ela estava querendo lançar o WhatsApp Pay, né? Então, quer dizer, a Meta, ela queria criar um mecanismo parecido com o Pix, tá? Que tu podia fazer o pagamento direto pelo WhatsApp, tá? Que eles iam chamar de WhatsApp Pay, né? Inclusive, isso tá rolando ainda, tá? Eles estavam nessa ideia lá em 2022 de lançar, o projeto acabou não saindo, parece que o projeto vem sendo retomado, tá? Então, assim, pessoal, eu não duvido que isso aqui não tem lobby do dono da Meta, do Zuckerberg. Não, não, ó, corta isso daí, porque assim, ó, se tiver o Pix aqui, eu não vou ganhar nada no meu produto no WhatsApp Pay. Entendeu, pessoal? No comércio, na geopolítica, as coisas funcionam assim. Muitas vezes, um país estrangeiro, ele sabota as tecnologias nacionais, mesmo que incipientes, para que outros mecanismos que às vezes pertencem a países hegemônicos acabem ganhando força em terreno nacional. Então eu acho que ele está tentando fazer um agrado, né, para o Mark Zuckerberg, para daqui a pouco o WhatsApp Pay, né, possa ter a capacidade de ele crescer como um negócio, né? E aí as pessoas passam a utilizar mais o WhatsApp Pay, caso, né, o governo americano acabe aí por aplicar uma sanção em relação ao Pix. Acho difícil, tá, pessoal, que isso aconteça, tá? Mas eu acho que o Trump, como ele é um líder meio imprevisível, eu acredito que ele vai fazer isso. E assim, pessoal, vocês viram que esses movimentos, eles não se restringiram ao Brasil, também aconteceram na China, na União Europeia, no Japão, ele taxou geral, né? Então, assim, aquilo que eu e o Thales, a gente conversou naquela longa entrevista que a gente fez, está acontecendo. O Trump, ele vem pro all-in, ele quer ir com tudo. É a última aposta do Império. Ou vai ou racha. Então ele está querendo submeter todo mundo à bota dos Estados Unidos. Ou tu tá com a gente ou tá contra a gente. Então, assim, ele está sendo duro nesse momento para ele negociar acordos que sejam mais favoráveis aos Estados Unidos. É isso que eu tenho me pegado, né? Mas é um pouquinho mais do que isso, tá, pessoal? O Trump, ele já entendeu que a hegemonia americana, ela está ameaçada, tá? Então essa é outra camada. Eu não acho mais que é só uma técnica de negociação para o Trump negociar questões bem pontuais que vão acabar favorecendo o comércio americano. Não, eu não acho isso, pessoal. Eu acho que os Estados Unidos entendeu que está muito difícil de conter a influência chinesa, a influência russa, e tem outros atores geopolíticos que estão crescendo, e eles estão percebendo isso, e eles estão, num ato de desespero, tentando manter a hegemonia americana. Então, por isso eles estão taxando geral, estão aplicando sanções a países,
até havia uma expectativa de algumas pessoas, eu diria um pouco ingênuas, acreditando que daqui a pouco o governo brasileiro pudesse, de alguma forma, aplicar reciprocidade tarifária. Só que assim, pessoal, para nós, que temos uma economia pouco complexa, baseada em commodities, a gente tem um comércio significativo com os Estados Unidos, ganhamos nas questões das commodities, mas a gente exporta essas commodities e a gente compra deles produtos de maior valor agregado, e como colocou o Banco Central, são 15 anos de déficit comercial com os Estados Unidos. Então, quando tu vê aquele teu amiguinho meio perdido da vida, dizer que acha que tem que negociar com países que têm dinheiro, que tem que negociar com os países democráticos, com os países ricos, como os Estados Unidos, que são democracia, joga esse dado na cara dele. Cara, é sério que tu quer continuar negociando com um país que te dá prejuízo há 15 anos na balança comercial? É sério isso, cara? Aí tu vai deixar de negociar com a China, que tu tá tendo retorno, tu vai deixar de negociar com o Irã, que tu tá tendo retorno, tu vai deixar de negociar com a Venezuela, que antes nos estava dando um retorno, porque ideologicamente tu acha que a geopolítica ela se alinha a valores democráticos e a questão do regime, se ele é democrático, se ele é uma ditadura, se ela é uma monarquia, se é... Enfim, pessoal, isso, pessoal, eu não canso de dizer, na geopolítica não tem essa questão das idealizações. Deixem isso para vocês, tá, galera? Se vocês acreditam que o melhor regime é a democracia, tranquilo. Se vocês acham que o melhor regime é um outro, sei lá, uma teocracia, sei lá, uma ditadura, não sei. Sei lá, o melhor regime é o parlamentarista, sei lá, semipresidencialismo. Pessoal, isso é a opinião de vocês, tá? Fiquem com vocês. Só que na hora de falar sobre geopolítica, tudo isso aqui se esvai, pessoal. Ou vocês acham que os Estados Unidos não têm negócios com o Catar, com a Arábia Saudita, vamos lá, com os Emirados Árabes Unidos. Todos esses países são super democráticos, exemplos de democracia ocidental, só que não, né, pessoal? E assim, na história é assim, pessoal, tá? Várias vezes as potências europeias, potências como os Estados Unidos, apoiaram regimes antidemocráticos para conter o inimigo pior, ou para favorecer os seus próprios negócios. Então, pessoal, não caiam nessa. Às vezes eu vejo o pessoal caindo nesses discursos de achar que o Brasil não deve negociar com esse ou com aquele, porque aquele, ou sei lá, o Lula, ou o Bolsonaro, ou sei lá, o Ciro, não podem sentar com o líder do Irã, porque lá não é uma democracia. Pessoal, sinceramente, agora, a troca de regime no Irã, quem vocês acham que patrocinou? Pois então, eles, né, a grande democracia americana, a União Europeia, eles estavam tudo envolvidos, pessoal, no regime change lá no Irã. E agora, curiosamente, como as coisas não estão indo tão bem por lá, agora os Estados Unidos querem reorganizar as coisas. Parece que as coisas lá com a nova liderança no Irã não estão lá muito bem. Entendeu, pessoal? Então, cuidado com essas ideias de vocês, muitas vezes, defenderem que tem que se alinhar com países democráticos, que representam os valores humanos, que no país X e Y eles respeitam a diversidade, nesse país não. Aí, pessoal, isso são questões internas, tá? A gente pode continuar discordando,
tá tudo certo, só que assim, pessoal, quando se trata de geopolítica, de interesses comerciais, isso fica em segundo plano, tá, pessoal? Desculpem as idealizações de vocês, mas isso fica em segundo plano, tá? Tá, pessoal, deixa eu falar mais algumas coisas a respeito aqui dessa grande ofensiva. Outro ponto aqui que eu quero comentar aqui, né, para além do Pix, né, que é em relação ao a propriedade intelectual, tá? Vocês sabem, né, pessoal? E a gente já vem alertando já há algum tempo que a nossa lei de propriedade intelectual, de patentes, não sou eu que estou dizendo isso, o próprio Elias Jabbour, outras pessoas, como por exemplo o José Cobori, e eu já vi também outras pessoas falando sobre isso, até mesmo o Ciro Gomes já falou sobre isso, é uma das coisas mais neoliberais que existem, segundo eles. Eu nunca fui parar para ver esse tema e tal, né? Mas o pessoal aí que estuda o tema dizem que é uma coisa absurda, que simplesmente não dá para fazer rigorosamente nada no Brasil. Não dá para inventar porra nenhuma no país, porque tudo é direcionado para que o Brasil fique dependente de tecnologias externas. Até mesmo o Fausto Oliveira falou um pouco sobre isso. Até seria interessante. Eu vou fazer a sugestão para o Tamir, ou talvez, se ele quiser, vir aqui no canal, para ele explanar um pouco sobre essa lei da propriedade intelectual e das patentes no Brasil, que muitos têm dito por aí que é uma grande esculhambação, certo? E aí, pessoal, os Estados Unidos sabem que tem muita propriedade intelectual aqui, por causa, né, da própria legislação que foi criada lá no governo FHC, né, que avacalhou, né, com essa parada. E assim, pessoal, aí é mais uma maneira deles colocarem o Brasil sob jugo americano. Eles estão querendo, de alguma forma, subjugar o Brasil, colocar dentro daquela lógica do Big Stick, doutrina Monroe 2.0, se vocês preferirem, né? Eles querem fazer da gente o quintal, né? Eles querem fazer da gente o quintal. Essa que é a verdade. E aí, eu lembro do caso da Vibras. Pessoal, se essa investigação avançar e a gente tiver medidas mais duras, o Brasil, por exemplo, não pode negociar com a China. Né? A China, por exemplo, estava querendo fazer um acordo com o Brasil, perdão, para modernizar a frota militar. Oh, mas seria uma modernização. Ó, pessoal, vou falar para vocês, eles investiram pesado aqui. Só que eu acho que não era um acordo bom também, tá, pessoal? Como nacionalista, eu não sou aí como um pessoal aí que finge ser da nossa ala política, né, do Tiradentes, que acha que, por exemplo, não, olha, negociar com o Império Americano, não. Ah, mas quem sabe um acordo nos mesmos termos com os chineses? Rola. O pessoal aceita, né? Aqui não, pessoal. Deixa eu contar para vocês. Assim, eles queriam fazer uma modernização, fazer um investimento bastante interessante nas nossas forças armadas para modernizar a nossa frota, só que em troca eles queriam a nossa Vibras. Negativo. Negativo. Porque daí nós estaremos entregando uma empresa estratégica brasileira, nós estaremos entregando a tecnologia, o conhecimento a uma nação estrangeira. E isso não pode acontecer. Aqui nós somos soberanistas. E a Vibras tem que ser nossa, quem controla somos nós, e quem tem que conhecer a tecnologia, a inteligência, somos nós, os brasileiros. Nem os chineses, nem os americanos, nem os Emirados Árabes, ninguém. A Vibras tem de ser soberana e brasileira.
Então, assim, pessoal, eles queriam fazer esse acordo e, de parte dos Estados Unidos, a gente já sabe que há componentes nos veículos da Vibras que têm componentes americanos. E lá está registrado, adivinha o quê? Exatamente, pessoal. Propriedade intelectual americana. E aí, pessoal, eles podem, por exemplo, trazer dificuldades à nossa Vibras. Independente de qual vai ser o futuro dela, tá? Se ela vai negociar com um país estrangeiro, se ela vai fazer uma joint venture, se ela vai ser uma empresa que vai ser comprada pelo um credor brasileiro. Então, assim, pessoal, tá muito claro que o Trump ele tá querendo bancar o xerifão do velho modo dos americanos de política externa. Tá bem claro isso. Pelo menos para mim, né? Isso está bem claro. Então, vocês estão entendendo, pessoal? Então, assim, uma empresa como a Vibras teria dificuldade nesse contexto, porque tem ali, né, componentes americanos, então até para negociar o futuro da Vibras seria complicado, né? Eu não sei se vocês lembram, eu abordei aqui no canal, inclusive, uma vez o Brasil pensou em dialogar com a Norinco e as negociações não avançaram porque os Estados Unidos prometeram sanções ao Brasil caso fizesse negócios com a China, porque tem o contexto geopolítico, a guerra comercial e, como eu disse para vocês, tem os componentes americanos, propriedade americana nos veículos da Vibras. Então, por isso, né, pessoal, isso traria uma série de dificuldades. E agora, pessoal, eles andaram anunciando recentemente que eles querem, inclusive, tirar o GPS dos serviços aqui no Brasil. E também, pessoal, mais uma tentativa, como eu coloquei para vocês, de botar o Brasil debaixo da bota dos americanos. E assim, pessoal, qual seria o efeito prático? Por exemplo, os nossos veículos militares da Marinha, por exemplo, não poderiam operar, porque eles são todos operados pelo GPS. Por exemplo, a Petrobras, para perfurar, né, para fazer a perfuração, para prospectar petróleo, pré-sal, não ia dar, pessoal. Por quê? Porque são guiados por GPS. O nosso agronegócio, pessoal aí do agronegócio, tem um pessoal aí que está apoiando essas medidas, né, que tem ali um amor ao Bolsonaro. É verdade, são muito poucos, tá? A maioria do agro aí não está apoiando essa brincadeira, porque eles vão estar perdendo dinheiro com isso, né? Porque o nosso setor, o agronegócio, é competitivo lá nos Estados Unidos. A gente está ganhando lá dentro, né? E nós aqui que somos do partido de Tiradentes, não ficamos nessas idealizações esquerdistas, não fica com esse negócio de ficar de bronca com o agronegócio, com o setor de mineração. É claro que a gente tem certos cuidados em relação a esses setores, a gente não acha que bota para produzir aí, deu, sem nenhum tipo de cuidado em relação ao meio ambiente, em relação às comunidades tradicionais, aos povos indígenas, as questões ambientais. Não, a gente não é o desenvolvimentismo do século XX. A gente é outra coisa, né? Então a gente tem que pontuar isso muito bem. Então, assim, pessoal, vamos voltar aqui ao tema. Então, assim, pessoal, uma série de atividades econômicas e não econômicas no Brasil poderiam ter dificuldades de operação, porque o Brasil tomou a iniciativa, a grande ideia de não desenvolver os seus próprios sistemas de localização, de georreferenciamento e tudo mais. A gente utiliza tecnologias estrangeiras. E aí,
tem um pessoal por aí que critica a China, critica a Rússia e não sei o quê, porque são muito fechados, que não pode usar o Instagram, não pode utilizar o Facebook, não pode utilizar o WhatsApp. Pessoal, esse pessoal, ao contrário do que vocês imaginam, são inteligentes pra caralho. Por quê? Eles viram que isso é problema e eles decidiram criar as suas próprias plataformas nacionais. Não precisa do Google, não precisa do WhatsApp, não precisa do Instagram, não precisa do Facebook. Não, eles têm as suas próprias instrumentos, tá? Mesma coisa, o GPS, né? Que é GNSS, na verdade, né? Que se chama, né? GPS é porque é o nome dado lá pelos americanos, tá? E a gente acabou, né? Até pelo uso, tornando a ferramenta de referência, de localização como o GPS, tá? Mas, por exemplo, deixa eu ver como é que é o nome, é Beidou, né? Eu acho que é Beidou, né? Que se chama, né? Que é a plataforma de localização e georreferenciamento da China. A China, né? A Rússia também criou, o Glasnost, uma coisa assim, não sei como se pronuncia, mas enfim, eles também criaram o seu próprio sistema. Então, assim, pessoal, quando a gente vê países como China, Rússia, que criam os seus próprios sistemas e que muita gente fica falando que é fechado, não sei o quê, porque é absurdo, que não dá para acessar o Facebook, o WhatsApp. Pessoal, eles criaram as próprias tecnologias que aí não permite, por exemplo, serem totalmente, né, pelo menos pelas big techs, não ser espionado pelas big techs estrangeiras. Claro que é difícil, né, pessoal, com toda a inteligência que existe dos países ocidentais, que, por exemplo, China e Rússia não sejam espionados. A gente sabe que isso é praticamente impossível, né? Por mais que tenha um firewall muito forte e tudo mais. Mas, assim, pessoal, há uma invasão por outras formas, mas pelas big techs, não, tá? Então, pessoal, esse pessoal criou os mecanismos para não depender de plataformas estrangeiras. E aqui, pessoal, temos mais um ingrediente do imperialismo que eu falei lá na outra transmissão e no cortezinho que eu separei. Galera, vocês entenderam agora o que é imperialismo? Pois é, o Trump, para tentar botar a gente debaixo da bota, vai lá, sabendo da importância do GPS para setores essenciais da nossa economia, como petróleo e gás, o agro e as nossas forças armadas, ele ameaça cancelar o serviço aqui no Brasil. Vocês entenderam, pessoal? Se vocês não entenderam o que é imperialismo na prática com isso aqui, vocês não entendem mais nada. Vocês desistem, simplesmente. Então, assim, pessoal, aqui temos um exemplo concreto e que mostra mais uma vez que não, pessoal, não é só uma guerra comercial, é muito mais do que isso. É o suspiro final do império, a tentativa dos Estados Unidos de mostrar que ele ainda é a grande potência, que sim, ainda o mundo deve permanecer com uma ordem unipolar, sendo os Estados Unidos o grande xerife do mundo. Está muito claro para mim. Vocês duvidam, pessoal? Vocês ainda estão duvidando? Tá, deixa eu falar para vocês aqui, né? Pena que eu não estou conseguindo exibir hoje aqui, né, os quadros, né, para a gente poder compartilhar aqui. Pessoal, o Donald Trump, o governo americano, tem dito recentemente
que ele pretende, em alguns casos, usar a OTAN para colocar sanções econômicas no Brasil, na China e na Índia. A Índia, que para quem não sabe, né, é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, até ideologicamente é muito próxima, né? Essa é a parte que assim eu fiquei com a pulga atrás da orelha em relação às sanções, né, dos Estados Unidos. Mas eu já suspeito por quê, né? É uma tentativa de descolar a Índia do BRICS, né? E trazer a Índia para o lado dos Estados Unidos, né? Porque vocês já viram mais de uma vez que o Donald Trump, ele não gosta dessa ideia do BRICS, ainda mais as ideias puxadas tanto pela China quanto pela Rússia, da desdolarização. E eu expliquei para vocês, né, num outro vídeo, o que é a desdolarização. A desdolarização, ela não é simplesmente abandonar de vez o dólar. Não, é uma maior intensificação do uso de moedas locais no comércio entre países do bloco do BRICS. É isso que significa. Não é o total abandono do dólar, até porque isso, na conjuntura, é um pouco complicado, né? É um pouco complicado porque o dólar ainda é uma moeda hegemônica, o yuan ainda está ali em quarto lugar, eu acho, na hierarquia, e está buscando seu espaço, né? E a China está comprando muitas reservas de ouro, ela está tentando ali negociar com outros países em outros termos, com prazo maior para pagar essa dívida em dólar, e também, né, China e Rússia estão fazendo muitas reservas em ouro, e eles estão tentando buscar outras formas de lastrear a própria moeda, ou talvez até uma outra moeda, a isso a gente não sabe, né? Mas o fato é que eles estão fazendo os movimentos deles, né? Enquanto a gente está aqui, né? Ainda pisando em ovos, né? Sem um caminho tão claro assim sobre para onde é que a gente quer caminhar, né? Tanto é que eu conversei com vocês no programa anterior, que enquanto alguns países se posicionam em relação ao BRICS, né? A uma direção um pouco mais clara, o Brasil vacila, né? E vacila bastante. Ainda mais o Brasil sendo o país que exerce a presidência rotativa. E deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês sobre a Índia, pessoal. Vocês sabem que a Índia, ela vai exercer a nova presidência rotativa no BRICS. Então, assim, eu acho que o Donald Trump, ele está aplicando sanções na Índia não só para trazer a Índia para o lado delas, mas também para sabotar o BRICS usando a Índia para isso. Pode ser loucura minha? Pode ser, pessoal, mas eu não me surpreenderia, tá? Porque hoje, pessoal, e aí eu não sei se essa informação é quente, mas dizem que há algumas desconfianças dentro do bloco em relação ao Brasil e à Índia, que se interpreta que eles estão indo num caminho que não parece ser tão concreto as afinidades no bloco do BRICS, tá? Em outras palavras, estão tergiversando, tá? São os verdadeiros água de salsicha, para falar no popular, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui, né, informação, tá? OTAN diz que Brasil, China e Índia podem ser atingidos por sanções. Secretário-geral afirmou que medidas podem ser tomadas se países continuarem negociando com a Rússia. Então aqui, pessoal, nós temos um inimigo muito claro. Se continuarem negociando com a Rússia, terão novas sanções. E quem é que está no BRICS? Quem é que está puxando os movimentos mais contra-hegemônicos junto com a China? A Rússia. Quem é que é o grande inimigo da democracia contra um país democrático?
no caso a Ucrânia, a Rússia. Então tem todas essas camadas, né? Tem a guerra na Ucrânia, tem a questão de a Rússia de alguma forma, né, atrapalhar os Estados Unidos na conquista da Heartland, né, que é o coração do mundo, né, que se chamava na geopolítica tradicional, com Mackinder, né, que dizia lá que quem conquistasse o coração do mundo teria praticamente conquistado o mundo, né? Então, assim, o sonho dos Estados Unidos é conquistar a Rússia, e até agora a Rússia tem resistido, né? Então, não é à toa todos esses movimentos, né? Guerra na Ucrânia, BRICS e o desafio que a Rússia impõe à geopolítica norte-americana. Mas vamos lá, o que disse ele? Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, Aliança Militar Ocidental, alertou nesta terça-feira, dia 15, que países como Brasil, China e Índia poderiam ser duramente atingidos por sanções secundárias se continuarem negociando com a Rússia. Espera aí, pessoal. Se você for o presidente da China, o primeiro-ministro da Índia, o presidente do Brasil, ainda estiver negociando com os russos e comprando seu petróleo e gás, que é justamente o que o Brasil importa da Rússia, para quem não sabe, pessoal, nós importamos parte do nosso petróleo dos russos, assim como os fertilizantes. E gás, às vezes, antes de vendê-los por um preço mais alto, saiba que esse cara em Moscou não levar as negociações de paz a sério, eu lhe imporei sanções secundárias de 100%, afirmou Rutte a repórteres. Abre aspas de novo para ele. Espera aí. Meu incentivo a esses 3 países, em particular, é que se você mora em Pequim, ou em Delhi, ou é presidente do Brasil, talvez queira analisar isso, porque pode ser muito prejudicial. Fecha aspas, disse, né, o sabuja aqui do governo americano, né? Para a gente falar em termos bem populares, né? Então veja bem, pessoal, a OTAN se manifestando. Eles não querem os países que estão junto no bloco do BRICS negociando com a Rússia, porque tem essa questão que a gente colocou aqui, né, da guerra da Ucrânia. Esse bloco que une países do sul global, que, como já falamos aqui, não é um bloco para se contrapor essencialmente ao norte global, às potências ocidentais europeia e aos Estados Unidos. Não, ele é uma alternativa, tá? Esse é o ponto. E os Estados Unidos não interpretam bem assim. Eles acham que precisam tomar iniciativas, sanções econômicas, bem provavelmente que seja isso, para poder conter a força desse bloco. E aí, pessoal, como eu disse para vocês, existe um tema rolando em relação à desdolarização, que alguns tentam atribuir ao Brasil, outros tentam atribuir à China ou à Rússia. A verdade é que ninguém quer se comprometer tanto em relação a isso. Até mesmo a ex-presidente Dilma e a presidente do Banco do BRICS chegou a falar que ninguém quer tomar a frente de desbancar o dólar nesse momento, né? Um momento um pouco sensível e ninguém está muito afim de bancar, pelo menos agora, né, a desdolarização. E ela foi muito clara de dizer que, na verdade, o que está em jogo é a maior utilização de moedas locais. Mas, de qualquer forma, pelos imperialistas, isso não é tão bem visto e é encarado, sim, como uma tentativa de desdolarização. E vocês viram, né, que o Donald Trump, algumas semanas antes da reunião aqui do BRICS no Brasil, ele teria dito à imprensa norte-americana que os países que negociassem
com o BRICS seriam penalizados, teriam sanções econômicas aplicadas aos seus países. Só que, como eu disse para vocês, como os Estados Unidos está de novo nessa ideia da política do Big Stick, né? Para quem estudou história sabe do que se trata. Bem, de novo, eles estão dentro dessa mesma estratégia e eles entendem que a negociação em moedas locais é sim uma desdolarização. E o Trump disse que vai acabar rapidinho com o BRICS se insistir com essa ideia da desdolarização. Vamos ver se a gente consegue compartilhar aqui o conteúdo, pessoal, para a gente demonstrar isso melhor para vocês, né? Vamos lá. Olha lá. Trump diz que vai acabar rapidamente, diz que BRICS vai acabar rapidamente se o bloco ameaçar o dólar. Republicano também reforçou a ameaça de taxar grupo em 10%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que o BRICS acabaria rapidamente se tentassem ameaçar a soberania do dólar e reforçou a advertência de taxar em 10% dos países do bloco. Quando ouvi sobre esse grupo do BRICS, 6 países, basicamente, eu os ataquei com muita força. E se algum dia eles realmente se formarem de modo significativo, isso acabará muito rapidamente, disse Trump. A criação de uma moeda própria para o comércio entre o BRICS, ou seja, a substituição do dólar, é uma discussão antiga entre os membros do grupo. Aí, abre aspas de novo. Temos esse pequeno grupo chamado BRICS, que está desaparecendo rapidamente. Mas o BRICS queriam tentar dominar o dólar, o domínio do dólar, o padrão do dólar. E eu disse, qualquer um que esteja no consórcio de nações do BRICS, vamos tarifar vocês em 10%. Eles tiveram uma reunião no dia seguinte e quase ninguém apareceu. Eles não queriam ser tarifados. É incrível, disse Trump. Aí continua ele, mais outra aspas para o Trump. Qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do BRICS pagará uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a esta política. Obrigado pela atenção, disse Trump em uma publicação no Truth Social, que provavelmente deve ser a rede social do Donald Trump, né, pelo que eu imagino, né? Então, assim, pessoal, de novo, né? Estamos experimentando ao vivaço o que é o imperialismo. E para quem acredita na balela do livre comércio, tá aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Tá vendo? Não pode negociar em outras moedas, não pode fortalecer o dólar nos seus próprios domínios, não pode negociar com os países do BRICS, senão terão uma forte taxação. E o Trump, ele acredita que foi devido a este aviso dele que os países não compareceram. A gente sabe que é mentira, mas ele falou isso, nem ele acredita nisso, mas ele sabe que isso daí cola para o público dele, cola para quem gosta do Donald Trump. A verdade é que lideranças como o Brasil e a Índia, mas principalmente o Brasil, que exerce a presidência rotativa, estão vacilando. Lula está preferindo encontros no G20, no Z7, COP30, outros fóruns de discussão, do que o BRICS, porque o Lula provavelmente fechou acordo com esses caras
quando ele resolveu voltar à disputa eleitoral. Não é à toa que a gente está vendo, né, o Lula fazendo os acordos que vem fazendo, né? Mas aí é uma especulação minha, né? Então, assim, pessoal, veja bem, é, aqui a gente viu o livre comércio sendo rasgado, a gente viu a liberdade de expressão sendo rasgado, não pode demonstrar apoio aos países do sul global, está rasgado o acordo, né? Não pode desafiar a institucionalidade americana, né? Os interesses americanos, porque senão haverá sanções. Então, se tu acredita ou acreditava na liberdade, isso aqui é um tapa na tua cara, é um tapa na tua cara. A liberdade é apenas para quem comanda as finanças, para quem comanda o capital. Para eles existe a liberdade. Para quem está num contexto de subdesenvolvimento, que não pertence à classe proprietária, a nós só resta a ilusão da escolha ou a ilusão da liberdade. E nada mais, pessoal. E aqui ficou claríssimo isso aqui, tá? Se não se alinhar com a gente não vai mais enganar vocês que se associar com a gente, vocês vão encontrar o caminho do desenvolvimento. Nem isso temos agora. Ainda bem, aliás. Aliás, vou, ao final aqui, comentar sobre o que eu acho que o Brasil poderia ter feito. Mas agora, eu quero chegar a um outro ponto, que é o seguinte, porque, assim, qual é a linha dos bolsonaristas? Os bolsonaristas, eles estão indignados com o STF, com Alexandre de Moraes, e eles disseram que eles queriam, que agora eles estão nessa, né, para tentar se mostrar que não são tão entreguistas, que não são tão lesa-pátrias, eles estão dizendo o seguinte: não, não, mas a gente não queria taxação contra o Brasil, a gente só queria uma ofensiva contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, utilizar empresas americanas para retirar visto, para não deixar que esses caras pisem em solo americano. Essa é uma tentativa que os bolsonaristas estão tentando há um tempão. Eles tentaram fazer isso com outros ministros do STF. Então, assim, eles escolheram a guerra deles. A guerra deles é contra um dos poderes estabelecidos da República. Está muito claro. E aí, nós tivemos agora, né, a manifestação durante a semana, né, do presidente Lula, manifestação que eu achei ok, tá, nada demais, mas acho que ele não pulou fora do tom. Teve gente que reclamou que ele foi lá e falou dos bolsonaristas, do Bolsonaro, do governo anterior. Galera, sinceramente, vamos lá, né? O Lula é político, pessoal. É sério que vocês não querem que ele fale do governo anterior. Vocês estão de sacanagem, pessoal. O governo anterior e os representantes dele estão fazendo isso para retalhar esse governo. E no bojo nós estamos entrando nessa brincadeira também. Agora é sério que a gente vai começar a dizer que mas não tem que entrar nessa guerra entre Lula e Bolsonaro. Pessoal, os caras estão provocando, pô. Como é que o Lula não vai citar o cara no pronunciamento oficial? Não tem como, pessoal. Entendeu? A gente pode reclamar do patriotismo de ocasião, ok, tudo bem, não tem problema. Mas assim, pessoal, o Lula estava no seu papel político ali, tá? Então não tem por que reclamar do discurso do Lula, como eu vi por aí, tá? Mas assim, tem uma parte que eu discordo, tá? Que eu quero falar agora, né? Porque parece que os bolsonaristas conseguiram o que queriam, né? Porque os Estados Unidos suspenderam os vistos do Alexandre de Moraes e de outros 7 ministros do STF.
e do PGR, inclusive. Olha só, pessoal. Aí o Mendonça, que seria um cara mais próximo a eles, como vocês já sabem, né? E o Nunes Marques e o Fux ficaram de fora. Olha que curioso, hein? Aí, não, quem comunicou isso foi o Marco Rubio, né, que é o secretário de Estado do governo Donald Trump, muito alinhado ao Trump, né? Ele é praticamente um braço do Donald Trump, né? Aí diz ele lá, Marco Rubio, secretário de Estado do governo Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, dia 18, que revogou os vistos americanos para Moraes e seus aliados e seus familiares imediatos. Os Estados Unidos suspenderam os vistos de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e outros 7 ministros do tribunal. Na sexta-feira, Marco Rubio, secretário de Estado do governo Donald Trump, que cuida das relações dos Estados Unidos com outros países, anunciou que revogou os vistos americanos para Moraes e de seus aliados e seus familiares imediatos. De acordo com fontes do governo federal, além de Moraes, tiveram seus vistos suspensos Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, Edson Fachin, vice-presidente, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Além dos ministros, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também teve a permissão para entrar nos Estados Unidos suspensa. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux ficaram de fora da lista. Aí, né, pessoal, deixa eu passar aqui, né? Aí nós tivemos uma reação do governo Lula. E aí eu vou dizer uma coisa que vai parecer um pouco impopular para o pessoal aí. Galera, sinceramente, na briga aí, se tivesse ficado na briga entre bolsonaristas e o STF, ó, eu não me importaria. A briga é deles. Eles que se resolvam. É uma briga de poder. Zero problema. Agora, no momento que os caras utilizaram da sua influência política para que eles colocassem o Brasil sob julgo americano, aí os caras estão de sacanagem. Aí não. Foi como eu disse lá na minha participação, lá no canal Fala Sério Total, traçamos uma linha. Isso aqui não pode. Isso aqui é crime de lesa pátria. Tu utilizar da tua influência política para sancionar o teu próprio país. Isso aqui é entreguismo na quinta essência. Certo? Então, assim, pessoal, se tivesse ficado na rinha política entre bolsonaristas e a nossa maior corte, sem problema. É uma guerra deles. É uma guerra particular. Sem problema. Eu não vejo se os Estados Unidos também acham que vale a pena revogar, os caras não pisarem mais lá. Ok, cara. Eu não vejo problema. Não acho que tem que comprar briga em relação a isso. Mas, infelizmente, o governo Lula acha que sim. E aí o governo Lula, né, disse que, olha, as nossas instituições estão sendo atacadas, não pode haver interferência estrangeira no nosso sistema de justiça. E assim, pessoal, não foi o nosso sistema de justiça que foi atacado, foram os ministros do STF que, né, tiveram seus vistos, né, suspensos, tá? Por causa de uma guerra política ideológica. Então, assim, tem a questão comercial, tem questões geopolíticas e tem as questões ideológicas. E aí teve um cara que ele falou, não vou lembrar o nome dele, e acho que faz sentido a leitura dele, que nesse momento o que está acontecendo com o Brasil é um lawfare, é uma perseguição jurídico-política contra o Brasil, né? Aí tem todas essas camadas. Eu falei que é a guerra ideológica, nós temos também esses componentes relacionados ao comércio,
e também as questões geopolíticas, como colocamos aqui com a guerra da Ucrânia, né? Entre outras situações, né? Então, assim, pessoal, para mim, se tivesse ficado a guerra entre bolsonaristas e o STF, zero problema. Sinceramente, zero problema. Eles que se resolvam, tá? Agora, no momento que envolveu brasileiros, envolveu empresas que estão em polvorosa em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, aí não, né, pessoal? Aí não precisava ter envolvido esse pessoal todo. Aí foi palhaçada. Então, assim, pessoal, se tivesse ficado só nisso, na guerra de facção bolsonarista e o corporativismo do STF, sem problema. Só que assim, pessoal, eu vou dizer para vocês, eu vou falar uma coisa para vocês. Bolsonaristas, não se queixem depois se o STF pegar pesado com o Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, ou quem quer que seja. Eu já falei isso. À medida que vocês esticam a corda contra um poder, o outro poder vai reagir. E eu vou dizer para vocês, o pessoal do STF, muito corporativista, eles são reativos. Então, assim, esperem que o de vocês está guardado. Não vai ser muito legal o que vai acontecer com vocês, né, nas próximas semanas, talvez alguns anos, né? Fiquem espertos, tá? Com a briga que vocês estão comprando. Então é isso, pessoal. A gente está vendo essa série de desdobramentos, né? Até o Ciro fez um vídeo sobre isso, que a gente vai reagir, né? Logo mais a gente vai comentar sobre esse vídeo do Ciro Gomes, que circulou bastante, né? A gente já vai comentar logo mais, tá, pessoal? Deixa eu só pegar aqui um vídeo do... Não, não, na verdade não é o vídeo, é o áudio. Agora, pessoal, acho que eu vou conseguir repercutir aqui o áudio do meu amigo Thales. Acho que agora vai dar, pessoal. Espera aí, pessoal. Só um pouquinho. Pessoal, vocês me dão um retorno aí, se dá para ouvir o áudio, tá? Opa, e aí, Cristiano, tudo bom? Cara, é como a gente estava falando, né? Essa situação com o Trump ela é muito preocupante, porque apesar de essa questão da taxação agora, não acho que é tão relevante assim, não acho que ela vai ser posta em prática por conta da situação econômica mesmo americana agora, vai ser um tiro pela culatra muito forte, né? É muito mais uma ferramenta que foi usada, né, que foi encontrada para pressão na política interna brasileira. E uma coisa que o pessoal não está enxergando tanto, né, é que não é só sobre essa questão do Bolsonaro, que é um aliado político, né, do Trump, né, mas é também muito forte uma questão que o Brasil, né, tem passado bem batido isso, né, poucos lugares têm falado, mas o Brasil tem tomado várias atitudes, né, e feito algumas ações, coisas nesse sentido, que não só tem colocado a gente se aproximando da China, né, o que é uma coisa natural, mas também afastando bastante os Estados Unidos. E o Ocidente como um todo também, porque inclui a Europa, mas muito mais os americanos. E também o Brasil tem, querendo ou não, fortalecido sua posição no BRICS, né, tem fortalecido o posicionamento do Brasil nesse mundo multipolar. Isso é muito bom. Eu não acreditava que isso aconteceria agora, né? Seja pelo governo atual, seja pelo anterior, não achava que isso aconteceria. Porque, querendo ou não, infelizmente, a nossa elite política, se é que dá para chamar de elite, ela é muito ligada ainda aos interesses americanos. Essa questão de direita e esquerda, para mim, é só uma palhaçada para esconder o jogo de verdade. Porque
tem as ligações com os partidos americanos e também com as elites lá, né, querendo ou não. Tanto que a gente pode ver, um querendo copiar a Califórnia e outro querendo copiar o Texas, ou Nova York, sei lá. Né? Mas, querendo ou não, felizmente, a gente está tendo esse direcionamento agora, porque é o direcionamento natural do Brasil, tá? Não uma vertente só política e só estatal, mas é a natureza das coisas mesmo, que estão levando não só o Brasil, mas o mundo inteiro ter esse direcionamento agora, né? Então isso é muito interessante de ver. Querendo ou não, a gente está cada vez mais em ameaça de sofrer ações externas, né? Não só dos americanos, mas dos europeus e de outros também, né? Não que eles sejam os únicos, mas que são os maiores interessados em afetar a gente agora, na minha opinião. Peraí. Tive que pausar aqui, foi mal. Mas então, mas com essa ameaça também, até por conta dessas ações em si, estão abrindo a chance, né, as possibilidades, para que o Brasil realmente comece a acordar mais, que é até uma coisa que eu vi esses dias, mas que a gente possa também ter coragem de tomar, de ter os posicionamentos que o Brasil precisa e que o mundo inteiro espera do Brasil há muito tempo. Né? O mundo inteiro enxerga o Brasil como uma liderança natural, não só da região, mas como um dos líderes do mundo, como realmente está sendo a plataforma do BRICS, né? Esse mundo multipolar mesmo, né? Sendo um dos múltiplos polos, o Brasil. Né? O Brasil, querendo ou não, a gente não percebe isso, mas o Brasil tem uma força muito grande, um apelo muito grande, né? Que é muito bem quisto no resto do mundo, e especialmente não só aqui na América Latina, mas na África também, e em outros lugares também, né? Mas a força que a gente tem é muito grande. Né? E isso até é uma coisa interessante que eu tenho percebido também, está tendo um certo trabalho para minar essa visão do Brasil dos nossos irmãos latinos aqui. Pelo menos isso não está pegando tanto quanto poderia, ainda bem, que seria grave, mas já está tendo essas movimentações para tentar justamente minimizar isso, o que é um problema. Mas então o Brasil está tendo a chance de ser essa liderança. Né? E claro que quanto mais forte for o Brasil, pior vai ser para os americanos, que vai ser uma contestação do poder deles aqui no hemisfério ocidental, né, aqui nas Américas, e no mundo como um todo, porque o Brasil, sendo parte do BRICS, é uma das vertentes né, desse grande rival, agora, desse grande potencial inimigo dos americanos. Por quê? Não um inimigo no sentido militar, mas no sentido político e econômico, é claro. Né? E é a maior ameaça real para o Império Americano, né, para a hegemonia americana, o BRICS. Então, é claro que afetando o Brasil, se afeta o BRICS também, assim como afetando a Índia, né, também. Então, assim, tudo tem ligação. Né? O pessoal não costuma perceber, não para pensar, mas tudo tem ligação e nada é por acaso. Né? Então, assim, pelo menos é aquela coisa. É nos momentos de crise que surgem as oportunidades também e que surgem os grandes heróis, as grandes mudanças, né? É o ditado também, né? Há males que vêm para o bem. Então, nessa situação, eu estou vendo isso. É claro que a tempestade no horizonte está me dando medo. É possível que aconteça coisas bem graves aqui, tá? Coisas talvez que sejam mais diretas ou mais indiretas. Aí não dá para saber. Mas as oportunidades também me dão bastante esperança. Com o que eu tenho visto, estou bastante surpreso, né, que felizmente, né, por exemplo, o nacionalismo tem sido cada vez mais, por mais que não seja um nacionalismo real, mas tem sido cada vez mais usado como retórica, até pelo atual governo, que é uma coisa que não era feita antigamente. O pessoal, né, claro, a maioria do pessoal apoiador, né, vamos dizer assim, entre aspas, esquerdistas, que é um pessoal que geralmente não gosta muito desses termos, mas está sendo bastante também. Eu vi até manifestações aí queimando o Trump, né? Uma coisa que não era esperada. Mas eu vejo isso com muita alegria, porque significa que o povo brasileiro está cortando um pouco essas amarras que tem na cabeça, né? Eu costumo dizer que o Brasil ainda é colonizado psicologicamente, mas está cortando isso. Então, é muito bom ver isso, né? Que o povo está começando a acordar. É devagar, mas é melhor do que não acontecer. Então, eu sei que eu já estiquei um pouquinho aqui, né? Mas eu tô preocupado, mas alegre, assim, meio esperançoso, sabe? É isso.
né? Qualquer coisa posso falar mais depois. Mas é isso aí, obrigado pela atenção também. Tá aí, então, a palavra do Thales, né? Que acho que em alguns pontos ali, eu acho que a análise dele é um pouco positiva demais, né? Não acho que a gente está num caminho tão bom assim em relação ao BRICS, né? Acho que, pelo contrário, o Brasil vem vacilando, mas é verdade que está tendo uma retórica nacionalista que está ganhando um pouco mais de espaço nos debates políticos, isso é verdade que ele falou, mas o Thales, assim como outras pessoas que eu acompanham aqui sobre geopolítica, eles estão um pouco receosos com esses movimentos dos Estados Unidos e do Donald Trump. Eles estão acreditando que podemos ter até situações um pouco mais graves, quem sabe até uma intervenção militar, seja por uma guerra de procuração, ou uma revolução colorida, ou até um ataque direto, né? Não sei se chega a tanto, né? Mas assim, pessoal, eu não ficaria nem um pouco surpreso se os Estados Unidos tentassem interferir numa próxima eleição, se eles tentassem fazer uma guerra por procuração, ou começassem a colocar uma série de sanções econômicas ao Brasil por situações em que o Brasil pudesse estar negociando em outros termos com outros países, tá? Agora, pessoal, para encerrar aqui esse tema envolvendo a ofensiva, a guerra contínua do Donald Trump, dos Estados Unidos contra o Brasil, eu quero falar para vocês o que eu acho que o Lula poderia ter feito. Assim, a questão da reciprocidade tarifária, eu sei que muita gente pediu, mas assim, pessoal, como eu disse, no médio e longo prazo, insustentável. Nós não somos a China, que tem uma economia mais diversificada, para a gente poder fazer isso. Infelizmente, a gente não pode fazer, tá? Então, assim, pessoal, para mim, o Lula poderia ter feito a retórica forte que ele fez, acho que foi um acerto, mas ele poderia ter ameaçado os Estados Unidos com um alargamento de outros acordos com Rússia, China, Irã, talvez alguns outros países da, da Ásia, né? Poderia ter feito isso, né? Disse, tá bom, tu quer bloquear o meu GPS? Beleza, eu vou lá conversar com a Rússia lá, ou com outros países, para a gente poder, de repente, fechar uma parceria, para eu ter um outro sistema de localização e georreferenciamento, está tudo certo, não tem problema. Tu quer aplicar no meu sistema, o Pix, quer me sancionar? Beleza. Vou lá conversar com meus aliados do BRICS, vamos ver se a gente consegue levar um sistema semelhante ao Pix para os países do, do BRICS, vamos criar mecanismos transnacionais para fazer as transações entre os países, para ir dando uma adiantada nas coisas, né? E tu fica aí, cara, com as suas sanções. Eu vou lá negociar com outros países, buscar o meu espaço, que foi, por exemplo, o que a China e a Rússia vêm fazendo, né? Para mim, o Lula poderia ter dobrado a aposta. Tu quer? Então tá, beleza. Fica aí com a tua retórica, dizendo que vai me sancionar, eu vou procurar outros aliados para eu ir negociar, né? Eu, por exemplo, acho que o Lula poderia ter mandado essa, sabe? Para mostrar, não, a gente não depende mais de vocês. Vocês não vão nos chantagear mais. Agora a gente tem o nosso bloco, a gente tem os nossos aliados. E a gente vai conversar. E aí? Vai sair taxando todo mundo? Vai querer colocar o mundo contra ti? Tu que escolhe. Tá entendendo? Para mim seria bem melhor do que, sei lá, uma
reciprocidade tarifária. Teria seus riscos também? Com certeza, mas eu acho que o Brasil sairia ganhando tentando alargar acordos. Pode ser ali, né, uma jogadinha de mestre, uma meio retórica? Pode ser, mas se for procurar, ótimo, tá? Bom, pessoal, é isso então sobre o tema, tá?